Era o terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. O sol se escondia atrás das muralhas de Jerusalém quando uma sombra escura se levantou no horizonte. Era o império mais temido do seu tempo, a Babilônia, vindo reclamar seu domínio. As portas foram derrubadas, o templo saqueado. Os príncipes de Judá foram acorrentados e arrastados para terras estrangeiras. Entre eles ia um jovem cujo destino mudaria o curso da história. Seu nome, Daniel. Desde as cortes de Babilônia até o fim dos tempos, dos impérios do passado, as profecias do futuro, esta não é apenas uma história de reis e batalhas. É uma advertência. Alguns acreditam que Daniel viu o seu tempo, outros viu o nosso. E se as palavras que foram seladas por séculos estiverem prestes a se cumprir, os sábios entenderão. Era o terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Os habitantes de Jerusalém ouviram o estrondo dos tambores antes de verem a fumaça. Os sentinelas nas muralhas gritavam avisos, mas todos sabiam o que estava acontecendo. Babilônia havia chegado. O exército do rei Nabucodonosor avançava como um rio imparável. Ninguém podia resistir ao seu poder. Cidade após cidade caía sob seu domínio. E agora Jerusalém era o próximo alvo. Os soldados arrombaram as portas da cidade. O caos tomou as ruas. As casas foram saqueadas. E no coração da cidade, onde estava o templo de Deus, os invasores não tiveram piedade. As vasilhas sagradas, os tesouros do templo, tudo o que era santo foi levado para longe, para o templo dos deuses pagãos na Babilônia. Mas não levaram apenas riquezas. Babilônia não conquistava apenas com espadas, conquistava mentes. O rei Nabucodonosor deu uma ordem. Tirem dentre os filhos de Israel os mais sábios, os mais fortes, os mais hábeis em toda a ciência. Levem-nos ao meu palácio. Serão educados na sabedoria de Babilônia. Que esqueçam seus deuses, seus costumes e sua língua. Que sirvam ao meu reino. Assim foram escolhidos jovens sem defeito, príncipes e nobres de Israel, arrancados de sua terra, obrigados a marchar pelo deserto, deixando para trás sua casa, sua família e tudo o que conheciam. Entre eles, 4 nomes se destacavam: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Eles ainda não sabiam o que os esperava em Babilônia. Não imaginavam os desafios que enfrentariam. Mas em seus corações havia uma certeza. Mesmo em terra estranha, continuariam fiéis ao seu Deus. A viagem foi longa. O pó do deserto cobria seus rostos. Quando finalmente viram os portões de Babilônia, encontraram algo que nunca tinham visto. Torres de ouro, templos colossais, jardins suspensos. Tudo brilhava com esplendor quase divino. A cidade não era apenas a capital de um império, era o símbolo do poder absoluto. E agora, esses jovens de Judá deveriam aprender seus costumes, sua língua e sua sabedoria. Mas Babilônia não queria apenas ensiná-los, queria transformá-los. O primeiro passo foi mudar suas identidades. Não se chamarão mais Daniel, Hananias, Misael e Azarias, disse o chefe dos eunucos. Agora terão nomes babilônicos, em honra aos nossos deuses. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Hananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Era uma tentativa de apagar sua fé, de fazê-los esquecer quem eram. Mas Babilônia também os seduziu com prazeres. As mesas do palácio estavam cheias de manjares e vinhos servidos em copos de ouro. A comida era digna de um rei, mas Daniel hesitou. O aroma era tentador, carne bem temperada, especiarias exóticas, mas algo em seu coração dizia: não faça isso. Comer daqueles pratos significava mais do que se alimentar. Significava se render à cultura de Babilônia. Daniel olhou ao redor e pensou: minhas terras foram destruídas, meu povo disperso, mas meu Deus ainda reina. Então ele se aproximou do chefe dos eunucos e pediu: permita-nos comer apenas legumes e beber água durante 10 dias. Depois, compare nossa aparência com a dos outros jovens. O homem temeu que o rei os visse fracos, mas aceitou o pedido.
10 dias depois, Daniel e seus amigos estavam mais fortes e saudáveis que todos os demais. O Deus de Israel os havia sustentado. Os anos passaram e Daniel e seus amigos se tornaram sábios respeitados na corte. E um dia, Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo, teve um sonho que o perturbou. Nenhum dos magos, astrólogos ou adivinhos conseguiu explicá-lo. Furioso, o rei ordenou a morte de todos os sábios da Babilônia, e entre os condenados estava Daniel. Daniel reuniu seus amigos e orou: Senhor dos céus, revela-nos este mistério. E naquela noite, em uma visão, Deus mostrou a Daniel o sonho e seu significado. Na manhã seguinte, Daniel foi levado diante do rei. Ó rei, nenhum homem pode revelar o que pedes, mas há um Deus no céu que revela mistérios. E ele me mostrou o teu sonho e sua interpretação. O rei havia visto uma grande estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, e pés parte de ferro, parte de barro. Então, sem que mão alguma a tocasse, uma pedra foi cortada da montanha, atingiu os pés da estátua e toda ela desmoronou. O ouro, a prata, o bronze e o ferro viraram pó, mas a pedra cresceu até se tornar uma montanha que encheu toda a terra. Este foi o teu sonho, disse Daniel, e esta é a sua interpretação. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti virão outros reinos, até que, por fim, Deus estabelecerá um reino que jamais será destruído, o reino eterno do Altíssimo. O salão ficou em silêncio. Nabucodonosor caiu de joelhos diante de Daniel e disse: Verdadeiramente, o vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos reis. E Daniel foi exaltado sobre toda a província da Babilônia. Mas o rei ainda não havia aprendido. Tomado de orgulho, construiu uma estátua inteira de ouro, com mais de 27 metros de altura, e ordenou que todos se curvassem diante dela. Quem se recusasse seria lançado numa fornalha ardente. Quando a música soou, milhares se ajoelharam. Todos, exceto 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Furioso, Nabucodonosor ordenou que fossem trazidos. É verdade que não adoram minha estátua? Perguntou ele. Se não o fizerem, serão lançados ao fogo, e então, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Os jovens responderam: Ó rei, o nosso Deus pode nos livrar do fogo e da tua mão, mas mesmo que não o faça, ainda assim não adoraremos tua estátua. O rei, tomado de ira, mandou aquecer o forno 7 vezes mais. Os soldados amarraram os 3 jovens e os lançaram nas chamas, tão intensas que os próprios soldados morreram. Mas então algo aconteceu. O rei se levantou espantado. Não foram 3 os homens lançados ao fogo? Pois vejo 4. E o 4º tem a aparência de um filho dos deuses. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam de pé, intactos, caminhando entre as chamas, e ao lado deles uma figura luminosa. O rei gritou: Servos do Deus Altíssimo! Saiam! Eles saíram. O fogo não havia tocado seus corpos, nenhum cabelo estava queimado. Suas roupas nem cheiravam a fumaça. Nabucodonosor caiu de joelhos e declarou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não há outro Deus que possa livrar assim. E assim foram honrados em toda a Babilônia. Mas o rei ainda não havia aprendido a lição final. Continua com o sonho da árvore, a loucura de Nabucodonosor, a queda de Babilônia, o julgamento de Belsazar, Daniel na cova dos leões e as visões proféticas do fim dos tempos.